Olá, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, aqui continuando os trabalhos em home office, trabalhando em casa e esperando que vocês realmente estejam bem e que vocês estejam se cuidando. Lembrando a todos vocês que o perigo ainda não passou e que nós estamos no meio de uma pandemia. Infelizmente, o tempo vai passando e as pessoas vão relaxando um pouco, né, nos cuidados em relação ao isolamento social, o uso das máscaras, enfim. Mas temos que lembrar a todos que nós ainda continuamos no meio de uma pandemia e que ainda não há remédios que são eficientes no tratamento dessa doença e que também não há vacina que seja capaz de provocar a imunização das pessoas. Não temos vacinas em testes, nós estamos aguardando e claro, todos queremos que essas vacinas elas realmente funcionem, sejam eficazes na imunização das pessoas, mas ainda nós temos que conviver com o perigo dessa Covid-19. Bom, gente, depois de um longo tempo sem aulas aqui, nós estamos voltando a essa prática e espero que vocês gostem da aula de hoje. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o primeiro reinado, o período regencial e como esse período regencial, que foi a partir depois do primeiro reinado, como isso então aconteceu. Bom, eu acho que vocês sabem que o primeiro reinado no Brasil ele começou em 1822, quando a proclamação no momento da proclamação da independência do Brasil, né, no dia 7 de setembro, por Dom Pedro I, que se tornou então o primeiro imperador do Brasil. Lembrando a vocês que Dom Pedro I era filho de Dom João VI, rei de Portugal. Bom, assim, quando a corte portuguesa voltou para Portugal em 1820, Dom Pedro foi deixado aqui no Brasil como príncipe regente. E foi então em 1822 que esse príncipe regente proclama a independência do Brasil. É importante que você saiba, meu aluno, minha aluna, que nós estamos diante do maior evento político do Brasil. Por que é o maior evento político do Brasil? Porque esse evento da proclamação da República em 1822, é que torna o Brasil um país independente, uma nação independente. Então, é claro que é o nascimento do Brasil enquanto uma nação. Então, é por isso que é o evento político mais importante que aconteceu na história do Brasil. Existem outros? Claro que existem. Existem outros eventos e a gente vai ver um desses eventos ainda esse ano, no finalzinho desse ano, que fala a respeito quando o Brasil deixou de ser um império para se tornar uma república, certo? E aí, na verdade, nós vamos estudar o período republicano no Brasil o ano que vem, quando vocês estiverem no 9º ano. Por enquanto, nós vamos ficar aqui no primeiro reinado. O primeiro reinado, então, como eu disse, começa em 1822, após a proclamação da República. E esse primeiro reinado vai até 1831, quando Dom Pedro I ele abdica do trono, né? Ele desiste de governar o Brasil, a abdicação é isso, e ele retorna para Portugal. Ele abdica do trono em favor de seu filho Dom Pedro II. Porém, quando Dom Pedro I abdica do trono, Dom Pedro tem apenas 5 anos de idade. E ele não pode, claro, com 5 anos de idade, reinar sobre um país. Então, a partir de 1831, começa o período que é conhecido como período regencial, onde o Brasil será governado, por pessoas da elite brasileira, até que em 1840, Dom Pedro II, então, passa a ocupar o trono brasileiro, dando início, então, assim, o que nós conhecemos como o segundo reinado. Então, o primeiro reinado é o reinado de Dom Pedro I, que vai de 1822 até 1831. Nós temos o período regencial, que vai de 1831 até 1840,
e começa aí então o segundo reinado a partir de 1840 e vai até 1889. A respeito do primeiro reinado, né, então eu quero que você imagine, né, que você tente fazer um processo de imaginação aí na sua cabeça e tentar imaginar o Brasil há 200 anos atrás. Como é que era o Brasil há 200 anos atrás? Como é que se deu esse processo aí do Brasil se tornar uma nação? Então veja, o Brasil, ele sempre foi um país de dimensão continental. O que eu quero dizer com isso? O Brasil sempre foi, né, desde o seu nascimento, mesmo enquanto colônia de Portugal, ele tem uma grande extensão, né? O Brasil é um dos maiores países do mundo. Então eu quero que você imagine há 200 anos atrás, quando você não tem, né, estradas como você tem hoje, você não tem um serviço de correio que seja totalmente nacional. Então você imagina a dificuldade da comunicação que havia, né, entre as províncias brasileiras. E quando eu falo províncias, eu estou falando dos estados. Então imagina, então você tinha a corte, que era o poder central, que ficava lá no Rio de Janeiro, né? E aí você tem todo o resto do Brasil. Então você imagina a dificuldade de centralizar o poder, do poder estar centralizado. Então você tem lá a província do Pará, que fica muito longe, a província do Maranhão, que fica muito longe, 3.000 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. Então havia uma grande dificuldade em se governar o Brasil. E por conta disso, essas províncias, em alguns momentos, elas tentaram se tornar independentes do Brasil. A elite dessas províncias tentaram, né, através de algumas revoltas contra o governo central, contra o poder do governo central, que era, vamos dizer, Dom Pedro I, ou o período regencial de 1831 até 1840, muitas províncias brasileiras tentaram se tornar independentes do Brasil. Então, isso se dá por conta da grande dificuldade naquele momento, em 1820, 1830, de se manter a unidade nacional, né? Então você imagina, tinham grupos, né, extensas áreas no Brasil que eram despovoadas. Existiam extensas áreas no Brasil que eram povoadas por índios que sequer falavam a língua portuguesa, né? Então essas áreas extremamente distantes do poder central, muitas dessas áreas então se viram em meio de revoltas que buscavam tornar-se independente do Brasil. E isso principalmente se dá no período de 1831 até 1840, que é o período regencial. Veja, no período regencial o Brasil não tem um imperador, ele tem regentes, né? Regentes que é um período de regência, e esses regentes que governam o Brasil. Quem são esses regentes? Bom, esses regentes, claro que são representantes da elite brasileira naquela época. Tá? Então essa elite brasileira é que governava o Brasil naquele momento. Tá certo? Tudo bem até aqui? Bom, espero que sim, né? Bom, continuando agora, a gente vai falar um pouquinho a respeito do final do governo de Dom Pedro I. Tá? Como que aconteceu esse final do governo de Dom Pedro I? Dom Pedro I, ele governa o Brasil de 1822, né, claro, assim, como país independente, a partir da proclamação da independência do Brasil. Ele vai governar o Brasil até 1831, quando ele retorna a Portugal. Por quê? Por que Dom Pedro retorna a Portugal? Primeiro porque a elite brasileira está insatisfeita. A elite brasileira e os militares brasileiros estão insatisfeitos com o governo de Dom Pedro I. Por que insatisfeitos? Porque Dom Pedro I, ele acaba por concentrar em suas mãos muitos poderes. E é claro que a elite brasileira também quer ter poder, quer também ter o direito de governar. Então ele entra num confronto, e esse confronto torna as relações entre o imperador brasileiro, Dom Pedro I, e a elite brasileira muito tensas. E é essa tensão que faz com que em 1831 Dom Pedro I opte
né, escolha em voltar para Portugal. Mesmo porque o que estava acontecendo em Portugal? Em Portugal havia disputa do trono e Dom Pedro I era herdeiro do trono de Portugal. Ah, mas como assim, professor? Ele não era imperador do Brasil? Sim, Dom Pedro I era imperador do Brasil, mas ele não deixava de ser o filho do rei de Portugal. E o rei de Portugal havia morrido. Então, Dom Pedro I volta para Portugal para disputar o trono português com seu irmão Miguel. Tá? Então, esse também é um dos motivos que faz com que Dom Pedro I deixe o Brasil. Bom, acontece que Dom Pedro I não tem uma vida longa. Né? Dom Pedro I vai morrer em breve, lá em Portugal. Né? Bom, mas isso é uma outra história. Então, falando a respeito, né, do final do governo de Dom Pedro I, então foram a insatisfação com o poder centralizado nas mãos de Dom Pedro I, que leva a elite então a ficar muito insatisfeita com Dom Pedro I, e essa insatisfação se torna de certa forma insustentável, né? Deixa de ser tolerável quando em 1831, então aí nesse momento Dom Pedro I faz uma escolha: vou voltar para Portugal, vou abdicar o trono, vou deixar o trono do Brasil. E ele deixou o trono nas mãos de quem? Nas mãos dos regentes. Então é por isso que esse período de 1831 é conhecido como período regencial no Brasil, já que o herdeiro do trono brasileiro, o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, ele tinha apenas 5 anos de idade e era incapaz de governar o Brasil naquele momento. Tudo bem? Beleza, então vamos dar uma pausa por aqui para a gente já recomeçar. Bom, um dos grandes desafios do período regencial no Brasil foi manter a unidade do território nacional. Né? Então, já que eu disse para vocês que esse período é marcado por muitas revoltas em províncias brasileiras, ou seja, em estados brasileiros, que eram chamados de províncias naquela época. E é claro que o mapa do Brasil em 1830 é um pouco diferente, claro, muito diferente do mapa do Brasil de hoje. Né? No livro didático de vocês, nós podemos encontrar uma figura aqui, né? Eu vou tentar colocar aqui, ver se vocês conseguem observar. Então, aqui nós temos o mapa do Brasil na época do período regencial. Então, vocês estão vendo aquela parte verde no norte do Brasil, formava a província do Grão-Pará. Então, hoje nós temos naquele espaço lá que antigamente era a província do Grão-Pará, nós temos o estado do Amazonas, né? O estado do Amapá, Rondônia, enfim, vários estados. Mas então aí vocês percebem o quanto que era difícil então imaginar naquela época, em 1830, que o poder que estava no Rio de Janeiro, né, centralizado no Rio de Janeiro, pudesse dar conta de governar todo o Brasil. Então o grande desafio do período regencial é manter a unidade territorial do Brasil, manter as províncias ligadas ao poder central no Rio de Janeiro. E é claro, são essas revoltas nas províncias que buscam independência, né, tornar-se um país. E essas revoltas foram sufocadas pelo poder central do Rio de Janeiro de forma muito violenta, muito violenta. Inclusive, nós temos a Guerra Farroupilha, que começa em 1831 e só vai acabar 10 anos depois, em 1845. Então a Farroupilha foi uma revolta que aconteceu no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, que buscava então a independência do poder central, criando a República do Rio Grande. A República do Rio Grande fazia parte da República do Rio Grande, o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do estado do Paraná. Então durante 10 anos essa província tornou-se independente do Brasil. É claro que havia uma guerra muito violenta que foi vencida pelo governo, que foi vencida já no segundo reinado, porque acaba em 1845 essa guerra. E aí, assim, dessa maneira, o Rio Grande volta a fazer parte do mapa do Brasil. Esse é um exemplo
de uma das revoltas que aconteceu nas províncias brasileiras no período regencial, que buscam a independência dessas províncias, de tornar países. Então nós tivemos isso na Bahia, nós tivemos isso no Pará, nós tivemos isso em Pernambuco. Então veja que foram muitas as revoltas que pipocaram no período regencial no Brasil. E o nosso trabalho dessa semana, que vai para o roteiro dessa semana, é justamente uma pesquisa individual que você vai fazer aí na sua casa sobre essas revoltas. Tá? Então você vai pesquisar o que foi a Guerra da Farroupilha, você vai pesquisar o que foi a Sabinada, né? Então a revolta dos malês também é importante. Nós tivemos também revoltas de escravizados. É claro, imagina, o Brasil se torna independente de Portugal e, no entanto, a sociedade brasileira, não há uma mudança, né, da sociedade brasileira. Por quê? Porque os escravos continuam escravos. E a grande parte da população brasileira é escravizada, né? E eles continuam escravos, e é claro que os escravos também se revoltam contra essa escravidão. Então nós temos a revolta dos malês, que foi duramente reprimida, de maneira também, é claro, ele tinha que ser duramente reprimida para tirar essa ideia dos demais negros, né? Então, você não pode se revoltar contra a escravidão. A escravidão é algo que naquele momento no Brasil é legal. É legal você escravizar o outro ser humano, né? E a gente vai ver que isso vai deixar marcas profundas na sociedade brasileira até os dias de hoje, né? O motivo de se haver racismo no Brasil e racismo estrutural no Brasil se dá justamente por conta dessas relações da escravidão que durou no Brasil 380 anos. Muito tempo. Então essa marca, essa história deixa marcas profundas na sociedade brasileira até os dias de hoje. Tá bom? Vamos parar um pouquinho, daqui a pouco a gente começa. Bom, então é importante que você entenda, né, que é importante que você tenha noção, né, desse período político no Brasil que nós estamos falando. Que período que é esse? Primeiro, nós estamos falando, né, nossa aula começa hoje falando um pouquinho do primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I, que vai de 1822, quando o Brasil se torna independente de Portugal, como se torna uma nação, vai até 1831. Depois de 1831, nós vamos até 1840. Esse é o período regencial. Tá? O período regencial é o período que a gente mais está tratando hoje. Tá? Por quê? Porque a gente viu um pouquinho sobre o primeiro reinado de Dom Pedro, né? Nós vimos lá no segundo bimestre ainda. E agora nós estamos falando então do período regencial, 1831, no século XIX. Bom, é importante que você saiba, gente, que assim, eu generalizei aqui quando eu disse assim, houve revoltas em várias províncias no Brasil e essas revoltas buscavam o quê? Buscavam a independência desses territórios, né? Veja, o Brasil é o país, né, da América do Sul que é... Por que o Brasil é o maior país da América do Sul, né? Por que o Brasil não se dividiu em vários países como aconteceu com as colônias espanholas? Veja, a Espanha era proprietária, dona do território desde o México até a Argentina. Então esse território todo virou muitos países, pequenos países. E o Brasil manteve, né, a colônia portuguesa manteve o seu tamanho, né? Então manteve a sua unidade territorial. Isso não foi natural, isso foi a duras penas, isso foi a duras guerras, né? Foi de forma repressora. Então o governo central, o exército brasileiro, conseguiu manter a unidade do Brasil, não porque tinha o apoio das populações e das províncias, não, porque as províncias, as populações das províncias, as elites das províncias, né, das respectivas províncias, seja do Grão-Pará, seja do Maranhão, seja do Pernambuco, seja do Rio Grande do Sul, essas províncias tinham as suas aspirações políticas. Essas elites queriam poder e queriam autonomia. Elas precisavam de autonomia.
Então, algumas decisões do governo central prejudicavam a economia das províncias. Por exemplo, quando a gente fala da Guerra da Farroupilha, que foi lá no Rio Grande do Sul, essa guerra ela se desencadeou porque medidas que foram tomadas pelo governo central, né, no Rio de Janeiro afetou duramente a economia do Rio Grande do Sul. Então é por conta disso que o Rio Grande do Sul falou, peraí, o governo central está nos prejudicando. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma revolta e a gente vai se tornar independente do Brasil. A gente vai criar a República do Rio Grande. Compreende? Entende? Eu acho que sim, né? Então, as aspirações das elites locais, das elites nas províncias, elas tinham, então, as suas aspirações para a sua população. E, às vezes, aquilo que era determinado pelo governo central lá no Rio de Janeiro, pela corte lá do Rio de Janeiro, ia de encontro, ia contra as aspirações dessas elites provinciais, essas elites dos estados. Lembrando que província é estado, tá certo? Então tá bom. Então nós temos a cabanagem, que é uma revolta, né? Nós temos a sabinada, nós temos a revolta dos malês, nós temos a farroupilha. Então o nosso roteiro de hoje, a atividade que você vai fazer uma pesquisa individual aí no seu computador e você vai fazer uma breve descrição a respeito dessas revoltas. Gente, eu tô falando uma breve descrição, viu? Porque se você for pegar lá, vou colocar aqui no Wikipedia, Sabinada, e se você resolver copiar tudo que está sobre a Sabinada, você vai ficar 3 semanas fazendo o roteiro de história. Então eu não quero isso, eu quero que você faça lá um exemplo que da maneira que eu vou te falar agora. Por exemplo, a Sabinada. Onde que ocorreu? Que ano que ocorreu? Quem eram os seus principais líderes e quais eram os principais motivos dessa revolta? Ponto final. Você já fez sobre a Sabinada. E aí você vai lá procurar Revolta dos Malês. Então você digita no seu Google Revolta dos Malês. Onde aconteceu? Quando aconteceu? Quem eram os seus principais líderes e quais eram os principais motivos dessa revolta? Já fez também, já, né? A cabanagem. Onde aconteceu a cabanagem? Né? A farroupilha, onde que aconteceu? Quem eram os seus principais líderes? Quando aconteceu e quais eram os principais motivos que levaram então a essa revolta no sul, lá no Rio Grande? Tá bom? Então o roteiro dessa semana é isso que você tem que fazer. A gente então vai discutir, a gente está discutindo a respeito do período regencial, que é o período entre o primeiro reinado e o segundo reinado, que vai de 1831 até 1800. Esse é então... Bom, pessoal, e junto desse roteiro dessa aula, eu vou selecionar aqui para vocês um texto, né, um texto de apoio, para que você possa lá ler um pouquinho a respeito de tudo que eu falei aqui, porque senão, se você não lê, você vai esquecer muito facilmente tudo que foi falado aqui a respeito do primeiro reinado, do período regencial. Aí é importante, claro, eu não consigo falar aqui nesses poucos minutos tudo que foi lá o período regencial, né? Então tem que falar de regência una, regência trina, tá? É melhor você ler isso aí, tá? Então você lá, não vou deixar um texto muito grande não, vai ser um texto pequenininho, mas é importante que você leia e vai ajudar você dentro da sua pesquisa individual. Então quando você estiver lá fazendo sua pesquisa sobre a sabinada, sobre a cabanagem, sobre a farroupilha, você sabe, você tem a ideia na sua cabeça que isso fazem parte das revoltas que buscavam independência desses territórios na época do período regencial. Tá certo? Bom, a nossa aula ela fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham uma linda semana, uma ótima semana. Fiquem todos bem e se protejam. Nós estamos ainda no meio de uma pandemia. Tá certo? Forte abraço a todos. Estou com muita saudade de vocês, saudade da escola, mas é importante que a gente ainda permaneça em isolamento social. Gratidão a todos pela atenção, espero que tenham gostado da aula e até semana que vem.